Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de João, capítulo 11, versículo 32 ao 35, que diz assim, vamos ler? Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: Onde o colocaste? E eles indicaram: Senhor, vê e vê. Vem, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: Vede como ele o amava. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos falar hoje sobre Jesus Cristo, sobre o choro de Jesus Cristo, sobre as vezes que Jesus chorou, algumas vezes que Jesus chorou. Jesus chorou. E os judeus disseram: Vede, ele o amava. Sim. Jesus chorou, em primeiro lugar, porque Jesus era um homem. Ele veio como um homem, carne e ossos, com sentimentos. Um homem como nós. Embora não tivesse pecado, embora fosse filho de Deus, ele veio como homem. Porque ele precisava padecer na cruz como homem. E como homem ele tinha sentimentos. Como homem ele sentia dores, não é? E Jesus chorou aqui por Lázaro. Por que que Jesus chorou? Porque era homem? Sim, porque era homem, porque veio como um homem, né? Como nós, igual a nós. Mas mais que isso. Jesus chorou porque Marta estava chorando, porque Maria estava chorando, porque os judeus estavam chorando. Não. Jesus chorou porque ele sentiu a dor de Marta, a dor de Maria. E ele sentiu a dor de Lázaro, porque Lázaro, ressuscitado, passaria a ser perseguido também. Jesus chorou a dor de outras. Jesus chorou a dor de Lázaro, de Maria, de Marta. E também temos uma outra passagem, quando Jesus chora lágrimas de sangue, quando ele está para ir à cruz. Ele ia ser crucificado. E Jesus chora lágrimas de sangue. E ele ainda não estava passando pelas dores. Então não podemos dizer Jesus chorou porque ele chorou lágrimas de sangue porque ele estava sofrendo na cruz. Não. Jesus chorou lágrimas de sangue. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Porque Jesus tomou para si as dores de outras. Porque Jesus tomou para si as nossas dores. Jesus chora as nossas dores. Quando Jesus chorou na cruz, ele não chorou pelo que ele ia sofrer. Ele chorou pela dor que ele ia suportar. Mas não a dor dele. É porque Jesus sabia o quanto o ser humano sofreria se ele não assumisse o lugar dele. Porque Jesus conhecia e conhece as dores do ser humano. E antes mesmo que nós venhamos passar por essas dores, Jesus já as tomou para si, já sentiu a intensidade delas, o quão grande elas são, o quão difícil elas são. Jesus nenhuma vez na Bíblia, na palavra de Deus, nenhuma vez na sua existência aqui na terra, chorou por si mesmo, nenhuma vez. Jesus nunca reclamou. Jesus nunca chorou. Nem mesmo quando lhe foi dada a sentença, nem mesmo quando ele viu o povo clamando por Barrabás e dizendo para ele: crucificam, crucificam. Nem mesmo quando ele se decepcionou com a raça humana, Jesus chorou. Por ele, não. Jesus nunca chorou por ele. Jesus sempre chorou pelas dores de outrem.
Quando chora lágrimas de sangue, ele chora pelas nossas dores. Não é porque ele ia sofrer na cruz. Ele já estava preparado, ele sabia. Sofreu sim, claro que sofreu. Mas ele chorava as nossas dores. Porque castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então Jesus verteu lágrimas por nós. Verteu lágrimas por Maria, por Lázaro, por Marta. Verteu lágrimas por cada um de nós, chorando até lágrimas de sangue. Tão intensa é a dor de Jesus por nossa causa. Não é a dor de Jesus física. É a dor de Jesus pelo o amor que ele tem por nós. É o sentimento que Jesus tem por nós que é expressado nas lágrimas dele. O Senhor toma para si as nossas dores. Jesus tomou as dores de Marta, de Lázaro e de Maria. Jesus tomou as dores de toda a humanidade para si. E é isso que Jesus chora, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Não chora por si mesmo. E hoje, irmãos, não é diferente. Não é diferente. Quando as pessoas questionam por que Jesus deixou, por que Jesus não fez, por que não sei o que, quando nós nos entristecemos, quando nós passamos por apuros, quando nós passamos por dificuldade, Jesus chora as nossas dores. Jesus continua chorando por nós. A ponto, irmãos, de dizer, antes de subir para junto de Deus, ele dizer, eu não vou vos deixar órfão. Eu vou rogar ao Pai que mande o Consolador. Olha o quanto Jesus se preocupa conosco. Jesus falou, vou rogar ao Pai que mande o Consolador, o Espírito Santo, porque Jesus sabe as dores que sofremos, as dores que vamos sofrer. E Jesus se compadece de nós. As lágrimas de Jesus são sinônimos do compadecimento de Jesus por nós, o quanto ele se compadece por nós. Jesus cuida de nós. Jesus sente as nossas dores. Jesus se compadece de nós. Jesus sofre por nós. Sim, como homem aqui na terra, ele já chorava por nós. Hoje, Jesus deixou o Espírito Consolador. Porque Jesus não tem prazer no nosso sofrimento. Jesus não tem prazer nas nossas dores. Mas uma coisa é certa, que quando estamos chorando, quando estamos sofrendo, Jesus não está alheio a tudo isso. Jesus continua se compadecendo por nós. Irmãos, um exemplo que nem se assemelha a todo o sofrimento que Jesus teve por nossa causa, porque ele levou todas as nossas dores em si, todas as nossas dores em si. Ele levou. Então, não quer dizer a dor física, mas as nossas dores. Ele chorava por nós. Por nós. E hoje não é diferente. E um exemplo que eu quero deixar que não é, nem se assemelha à dor que Jesus suportou por nós, e que suporta por nós hoje, porque nós somos muito rebeldes, nós somos muito descrentes, nós somos muito, como que eu vou dizer assim, nós não damos a atenção devida às exortações de Jesus, e nós mesmos, muitas vezes, causamos sofrimento para nós mesmos. Muitas vezes nós buscamos o sofrimento, consciente ou inconscientemente. Outras vezes não, nós temos que suportar a dor. A morte de Lázaro, quando Jesus chorou a morte de Lázaro, ele estava chorando a dor de Maria, de Marta, a dor de Lázaro, que Lázaro depois também foi perseguido, como eu já disse, mas também ele está chorando a nossa dor. A dor que a gente sente quando perde um ente querido aqui. Hoje Jesus chorou lá quando Lázaro morreu. Jesus chorou por nós lá naquele dia. E como disse, eu quero deixar um exemplo, não se assemelha, mas é só um exemplo. Quando Deus nos usa para a intercessão, eu falo isso porque pela graça e misericórdia de Deus, é porque Deus quer mesmo, porque Deus é misericordioso, porque Ele sabe que eu não tenho condições, Ele sabe Ele sabe quem eu sou, mas Ele me usa para a intercessão, para ser um instrumento dEle, para a intercessão. Então, muitas vezes, quando alguma coisa está para acontecer, Deus me mostra antes. Quando alguém vai partir, eu sinto a dor da família antes da pessoa partir, Deus fala comigo. Irmãos, é uma dor muito forte, muito forte. Dependendo do que vai acontecer, é uma dor tão forte que eu choro e choro muito. Mas não estou chorando minha dor.
Porque eu estou bem, estou tranquila, não é comigo. Mas o Espírito Santo está sentindo essa dor. O Espírito Santo me leva a chorar, a interceder, a ser um instrumento dele para a intercessão, porque a intercessão é a mesma de Jesus. E nisso eu sinto, diante de Deus, eu posso dizer isso para vocês literalmente, eu sinto a dor que a pessoa está sentindo ou que a pessoa vai sentir. E muitas vezes é tão forte, irmãos, é tão forte, que eu choro tanto, que eu chego a falar para Deus, Senhor, se o Senhor vai dar um livramento, então tira essa dor, porque eu não estou suportando mais, não estou. E dois casos que eu posso dizer aqui, a primeira vez que eu senti e percebi que Deus tinha me dado o dom, a graça de ser usada para intercessão, que não é fácil. Eu estava indo para o banco, estava no escritório, precisava fazer um serviço no banco, fui para o banco, só que a dor ficava cada vez mais forte, mais forte. E era um livramento que Deus ia dar para o irmão, um livramento de morte. Mas eu fui para o banco e a dor forte. Eu chorava. Na fila do banco, eu chorando. Até que veio uma advogada conhecida minha, chegou e falou assim, Sônia, o que está acontecendo? Você está chorando muito. O que está acontecendo? Você está passando mal? Eu falei, eu não sei. Primeira vez. Eu falei, eu não sei. É uma dor muito forte, eu não sei. Aí ela falou, deixa que eu faço aqui no banco para você. Vai para casa. Eu falei, eu vou passar no escritório, vou para casa, porque eu não consigo fazer nada. Aí eu passei no escritório, parei, ajoelhei, orei, e a dor continuava. Aí fui para casa, cheguei em casa, fiquei a noite toda orando, ajoelhada, e chorava. Eu falei, Senhor, me mostra o que é, porque eu não sei. E aí eu vi aquele irmão que ia falecer realmente, mas Deus deu uma chance para ele. E aí passou no domingo, eu nem conhecia direito esse irmão, era recém-convertido. Aí no domingo, fui pro culto, o domingo numa quarta, ele sentou atrás de mim e eu não via o rosto, só via o corpo, do pescoço para baixo. Via ele no caixão, tudo assim, chorava. Aí ele sentou atrás de mim e ele disse assim, para a irmã que estava do lado dele, eu quase morri. E contou o que tinha acontecido. Naquela hora que eu senti aquela dor, chorei de novo. Mas aí eu falei, Senhor, mas aí eu já não tinha aquela dor assim, eu tinha uma dor bem fraquinha, chorei, falei, Senhor, muito obrigada porque o Senhor deu esse livramento. Aí eu percebi que Deus tinha me dado o dom da intercessão, Deus tinha me dado esse privilégio de ser usada por Ele para orar pelas pessoas, porque muitas vezes Deus deixa acontecer alguma coisa até um ponto, mas quando Ele usa a gente para orar, para ser um instrumento dele de intercessão, Ele dá o livramento, como deu para aquele irmão. E a outra vez foi quando minha irmã, a outra vez não, teve várias vezes antes disso, mas uma vez que me marcou muito foi quando minha irmã, a mãe do Hamid, meu amado, ia falecer. E aí Deus falou para mim assim, olha, eu vou levá-la. Eu falei, Deus, cura. Ele falou, eu vou levá-la. E aí eu passei a sentir a dor de toda a família. Nós éramos 11 irmãos, meu pai já não estava, minha mãe. E eu passei a sentir a dor. Talvez eu sentisse mais a dor da minha mãe, eu não sei. Mas de todos, assim. Irmãos, era uma dor, eu chorava dia e noite, Eu falei, Senhor, por que eu estou chorando tanto? Se ela está aqui ainda, se ela não foi. Aí Deus falou comigo, e eu cuidava do filho dela, porque no dia terás que ser forte pelo menino. Ele falou, você vai chorar dores deles agora, porque no dia você vai ter que estar forte. E realmente, chorei, irmãos, até ela falecer. Hoje eu entendo porque quem se martirizou, chorou, sofreu, até o filho dele falecer. E aí, quando ela faleceu, no dia eu tive que ser forte, eu tive que ir no hospital, junto com meu irmão, meu amado irmão Marco, que já não está comigo. Tive que reconhecer o corpo para ser liberado do hospital, eu e o Marco. Acho que outro irmão que estava junto, Luciano, se eu não me engano. Isabel, não sei.
Acho que os dois estavam também. Então, e depois o menino questionou muito por que a mãe dele tinha que ser enterrada. No velório, eu que levei o menino, eu que expliquei para ele. E eu fui, acompanhei o enterro, arrumei os papéis, junto com meus irmãos, o Marcos e a Lídia. Eu tinha que estar sempre ali forte, cuidando do menino, preocupado com o menino, levando, explicando o velório para ele. Irmãos, Jesus não chorou a dor dele. Jesus chorou a sua dor. Jesus chorou a minha dor. Aquelas lágrimas de sangue, Jesus chorava o nosso sofrimento. Aquilo que nós íamos sofrer se ele não tivesse morrido na cruz por nós, sendo ressuscitado, nos reconciliando com Deus, nos dando a vida eterna, a salvação. Jesus pagou um preço muito alto, ele sofreu muito por nós. E quem tem o dom da intercessão, sabe o quanto a gente sofre, irmãos. A gente sofre assim porque não é avisado, é de uma hora para outra. Deus quer que a gente ore por alguém para que não aconteça, ou então Ele mostra o que vai acontecer, a gente já começa a sofrer pela família, quando é perda, a gente já começa a sofrer antecipadamente pela família. E a gente sofre muito. E muitas vezes a gente tem que orar, até Deus falar assim, basta. E aí a gente sabe que não vai acontecer, que Deus já deu o livramento. E Jesus sabia que Deus ia dar o livramento para nós, que Deus ia nos dar a vida eterna. Mas ele sabia que o sofrimento ia ser grande. E ele chorou a nossa dor, ele não chorou por si mesmo. Tenha isso no seu coração. Jesus não chorou por ele. Jesus não chorou por ele quando morreu na cruz por nós. Jesus não chorou por ele quando viu Lázaro sepultado, quando soube que Lázaro morreu. Jesus chorou a dor de Marta, de Maria, de Lázaro. Jesus chorou a tua dor, a minha. Porque Jesus sabe dos nossos sofrimentos. Jesus sabe as dores que já passamos e que vamos passar. Jesus sabe o quanto é grande a dor da perda de alguém. Talvez a maior dor que há na face da terra. E Jesus já chorou por nós. Jesus já se compadeceu de nós. Então, irmãos, não tem por que reclamarmos, não tem por que desistirmos. Jesus já se compadeceu de nós. E muito menos, não podemos de forma alguma nos revoltar com Deus ou com Jesus Cristo, seja qual for a nossa perda, seja qual for a dificuldade que venhamos passar, não podemos. Porque Jesus já se compadeceu. Ele tomou sobre si os nossos castigos. E Jesus se compadece tanto de nós, que além de pedir o Espírito Consolador, para que não ficássemos órfãos aqui suportando essa dor, porque Ele sabia quão grande seria essa dor, além de se compadecer por nós, pedindo ao Pai o Espírito Santo, Jesus deixa junto de nós a sua presença. Jesus nos consola, dizendo, o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque eu já me compadeci de vocês, porque eu estou com vocês, porque meu Pai nunca os deixará. Jesus nos consola, dizendo, nos exortando, no mundo terás aflições, tende bom ânimo, espera em mim, lembra que eu já sofri por você, lembra que eu já chorei por você. E por fim Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Sim, Jesus pode te aliviar, Jesus pode me aliviar, porque Ele já se compadeceu de nós, Ele já chorou, Ele já sofreu por nós, irmãos. Ele já sofreu. Então, alguém que já sofreu pode socorrer alguém que vier a sofrer. É por isso que muitas vezes temos experiências que nos faz sofrer muito aqui. E quando nós menos esperamos, quando estamos terminando de passar por aquele processo, chega alguém passando por aquele processo e Deus traz até nós, para que nós possamos levar a palavra dEle, o conforto dEle, o consolo dEle, a presença de Jesus até essa pessoa. Porque nós já sofremos, porque nós já fomos preparados para ajudar aquele irmão, aquela irmã naquela dor. Lembra-se disso. Lembra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus não chorou pela dor que Ele teria na cruz. Ele chorou pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos que teríamos lá e que temos até hoje. Jesus chorou não pela morte de Lázaro.
Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele chorou pela dor de Maria, de Marta e de Lázaro. E Lázaro iria ressuscitar, mas iria sofrer, como sofreu toda a perseguição, porque ressuscitou. E eles queriam matar Lázaro, para que não fosse comprovado o milagre de Jesus. Você entende isso? Jesus chorou por você e por mim. Jesus se compadeceu por você e por mim. Então, vamos nos aproximar de Jesus. Porque se tem alguém que entende a tua dor, se tem alguém que entende o teu sofrimento, se tem alguém que entende meu sofrimento, a minha dor, não é outro senão Jesus Cristo. Porque Ele já se compadeceu por nós. Ele já chorou as nossas dores. Amém? E você que ainda não se achegou a Jesus, vá até Ele. Vá até Ele que está de braços abertos e já chorou as suas dores, já se compadeceu de você e pode te acolher, te abençoando, te protegendo, até o dia que vocês ou nós possamos estar todos face a face com Ele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, que palavra, que palavra. Eu digo para vocês que Deus está me ensinando muito com essas palavras. Ele me deu essa palavra uma semana antes. E eu poderia discorrer muita coisa sobre isso. Se pegar essas passagens da Bíblia aqui, mas o tempo é pouco. Já passei o tempo de novo. Deus abençoe. O final de semana muito abençoado. Lembra, Jesus já se compadeceu de você. Não importa o que você passa. Jesus já chorou a tua dor. Jesus já chorou a nossa dor. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Vamos fazer um exército de oração, 500 pessoas no mínimo orando? Depende de você. A minha parte eu estou fazendo pela graça e misericórdia do Senhor até o dia que Ele quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Te amamos, louvamos e glorificamos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por cada lágrima que o Senhor verteu por nós e verterá ainda em nosso favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.